Fala família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Chegou o grande dia, hein? Dia de decisão na Libertadores da América, Internacional e Flamengo. Já deixa seu palpite aí nos comentários que quem acertar eu trago aqui no próximo vídeo. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte. Hoje tem Flamengo na Libertadores, Internacional e Flamengo ao vivo aqui na Globo. Depois de Vale Tudo, Flamengo jogando pelo empate para avançar. E eu já vou acionar Carlos Gil. Ih, rapaz, tá com um gaúcho aí metendo bronca no churrasco. Nada de informações pra gente antes de dar um belisco aí, Gil. Invejinha gostosa, Escobar? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Isso aqui é uma área super tradicional, nos arredores do Beira-Rio. A torcida colorada sempre se reúne aqui pra comer o churrasquinho. O jogo é 9h30 da noite, mas a carne já tá assando aqui desde cedo. E olha o que é bacana, a galera do Inter tá aqui como anfitrião, ó. Gente pra caramba do Colorado, mas tem os convidados aqui também, ó. A torcida do Flamengo também tá presente. A carninha sendo assada, ó. Esse aqui tá com Flamengo e Inter. É o seguinte... Deve ter mudança hoje. Provavelmente o Danilo vai jogar, saindo Léo Pereira ou Léo Ortiz. Qual dos dois sai? Léo Pereira. O Ortiz não tem como sair, mas eles confiam no Danilo. O Danilo vai fazer um bom trabalho também. Outra mudança que pode acontecer. O Varela no lugar do Emerson Royal já era esperado, porque o Emerson Royal sentiu o tornozelo semana passada. O Alexandro voltando à lateral esquerda. No meio campo tem o Saul, que jogou bem de segundo volante aqui. E no ataque o Plata se tornou realmente titular do Felipe Luiz, o Samuel Lino. E uma outra dúvida. Bruno Henrique ou Pedro? Bruno Henrique fez o gol no Maracanã. O Pedro fez 2 aqui. E aí? Quem joga? Hoje vai ser o Bruno Henrique. Bruno Henrique é nosso homem. BH tá pedindo, A galera quer o BH, a galera do Colorado quer o Alan Patrick. Vamos ver se vai ser Bruno Henrique ou Pedro. Enquanto decide o Felipe Luiz, eu vou comer minha costela aqui, Escobar. Tá linda demais essa costela. Aproveita aí, Carlos Gil. Tem umas coisas boas, né, da profissão. Fazer o seguinte, mais informações agora sobre o Flamengo comigo mesmo. Gente boa, essa aqui é a sala do Flamengo no Globo Esporte, de onde hoje, que é um dia de jogo grande pro Mengão, eu faço uma pergunta. Tá confiante? Na boa, não tem como não ficar confiante, porque esse ano o Flamengo já jogou 50 jogos. São 33 vitórias. Só perdeu 7 vezes. O Flamengo fez 90 gols. Ninguém fez mais no Brasil. Tomou só 29. Fazendo aqui uma conta rápida, cada vez que o Flamengo toma um gol, ele faz 3. Essa conta tá certa, né? Para usar um termo antigo aqui, o time do Felipe Luiz está azeitadinho. Aliás, falando em antigo, eu sou de um tempo que o Flamengo, quando ia jogar no Sul, tinha dificuldade. 4 para o Internacional, 0 para o Flamengo. Agora é diferente, né? Quando o Flamengo vai jogar no Sul, sente em casa, pô, bota o pé na mesa e tudo. O Grêmio já virou freguês. O Internacional, vamos combinar, né? Também traz boas lembranças, né? Gabigol tá pedindo. Pediu, recebeu e levou o Flamengo pra semifinal em 2019. Lembra, né? Tocou pro Gabigol, bateu, Arugão, Felipe Luiz estava lá, né, como jogador, jogando bem, mas hoje ele é o cara que manda, é o cara que escolhe, é o treinador. Ele tem uma dúvida aí pra resolver, né? Pedro titular ou Bruno Henrique? Os dois fizeram 8 gols, um mais decisivo do que o outro, mas é bom lembrar. No jogo de ida, no Maracanã, BH resolveu a parada. Bom, se bem que pensando aqui também, né, o Pedro fez 2 gols no Internacional no domingo, esse jogo pelo Brasileirão. Agora, Felipe, tem uma coisa também, hein? De repente não precisa escolher. Dá pra jogar os dois, pô. Pedro tá pedindo! Olha o gol! Olha o gol! Dois técnicos que se conhecem muito bem. Felipe Luiz e Roger Machado duelam nesta noite por uma vaga nas quartas da Libertadores da América. É certo que o Flamengo vai usar a favor o resultado
né, nos negando o campo e buscando as nossas costas. Nós vamos ter que estar com um processo defensivo e controle de transição e contra-ataque bem ajustado para não oferecer os contra-ataques. Dá para ver o modelo do Roger muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. O Flamengo vem de 2 vitórias em sequência contra o Colorado e tem a vantagem de jogar por um empate no Beira-Rio. Para passar de fase no tempo normal, o Internacional precisará fazer o que só o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, conseguiu contra o Flamengo: vencer o rubro-negro do técnico Felipe Luiz por 2 gols de diferença. A torcida colorada prepara ruas de fogo para receber a delegação. Vai ser um elemento muito importante para essa nossa virada. Roger Machado sabe que terá Carboneiro de volta. Recuperado de lesão, o atacante colombiano tem condições de atuar por 60 minutos. Assim como outros do time titular, Alan Patrick retorna à equipe depois da preservação pelo Campeonato Brasileiro. A importância do camisa 10, entretanto, é bem diferente dos companheiros de time. Na Libertadores, o capitão colorado tem 7 participações em gols em 7 jogos. Na temporada, ele balançou a rede 14 vezes e deu 11 assistências. Do outro lado, Arrascaeta tem os mesmos números com 7 jogos a mais. O Inter tem que pressionar. Se eu fosse fazer uma marcação individual, eu não diria aqui, né? A provável escalação colorada tem Rocher no gol, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, Wesley ou Carboneiro e Ricardo Matias no ataque. Já o técnico Felipe Luiz pode mudar o time em relação ao jogo de ida. Além de ter de volta a Arrascaeta, ele ganhou mais alternativas na última partida, com os retornos de Danilo e De La Cruz, além de Saul, um possível novo companheiro para Jorginho no meio de campo. Dá pouco espaço para o jogador, como uma característica do Jorginho, né? No segundo tempo do jogo do Maracanã, a gente encontrou uma forma de adiantar um dos jogadores de meio campo, né, para constranger esse primeiro passe para ele, contar com a ajuda do meu meia, do meu atacante, mas também do meu volante subindo um pouco mais na linha para controlar esse espaço onde ele circula. A tendência de escalação do Flamengo é de Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Saul ou Alan, Luiz Araújo ou Plata, Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique. Cada jogo é uma história diferente, mas se você vê o modelo do Flamengo é sempre o mesmo, independente do adversário que jogamos. Acostumados a atuar pelo mesmo corredor quando eram laterais, nesta noite estarão mais uma vez em lados opostos. 2 técnicos que já conquistaram a Libertadores como atletas e agora buscam a glória eterna como treinadores. A confiança vai estar no máximo, sem dúvida nenhuma, e a gente vai brigar por essa vaga. Temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Michele. ESPN e também no Disney Plus. A gente tem uma tela para a gente falar mais desse Inter e Flamengo, valendo vaga para as quartas de final da Libertadores da América. Nos 2 primeiros episódios. Os 2 primeiros episódios. Gostei dessa vozinha. Acompanhamos. Números consolidados de Internacional e Flamengo na semana passada e no domingo, que são os jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez 4 gols, né? 1 pela Libertadores e 3 pelo Brasileirão, e o Inter só fez 1 pelo Brasileirão. Posse de bola, 39% para o Inter, 61% para o Flamengo, 19 finalizações do Colorado, 26 do Flamengo. No alvo, aí já tem o equilíbrio, 8-7 para o Inter. Grandes chances, 3 do Inter e 8 do Flamengo. Ações na área rival, 29 do time gaúcho e 49 do time carioca. Eugênio Leal, você que se aprofunda, é um estudioso, é quase um matemático do futebol. O que essa tela, esses números, trazem para você? Eu acho que é a reafirmação do que a gente tem dito, né? Da superioridade do Flamengo sobre o Inter, né? Acho que os números traduzem o que a gente tem visto em campo. É um Flamengo muito forte, um Flamengo que aparece aí como um dos maiores candidatos ao título da Libertadores. E do Brasileiro. Do Brasileiro ele é líder, mas é que eu estou falando de Libertadores, que a gente está focado aqui na Libertadores, né? Boa. Você tem o Palmeiras, né, que passou por cima do Universitário, mas um adversário um pouco mais acessível.
E o Flamengo que dominou amplamente o primeiro tempo do jogo contra o Inter. No final das contas, no segundo tempo foi muito equilibrado. Mas que a gente sabe do potencial de fazer isso de novo hoje, mesmo fora de casa. E passando na próxima fase, buscar uma classificação. Lembrando que o vencedor do duelo de hoje enfrenta... Por isso eu chamo de novo a atenção, Abel. Às 7h, Estudiantes e Cerro Porteño. Transmissão, narração da nossa Elane Trevisão. Estarei nos comentários. Na ESPN4 e no Disney+. Daí sai o adversário de Flamengo ou Inter? Daí sai o adversário de Flamengo ou Inter. Quanto foi o primeiro jogo mesmo? 1-0, o Estudiantes ganhou o jogo lá em Assunción, hoje joga em La Plata. Não solte a voz e fale logo que o Estudiantes está classificado, não vem com churumelos. O Estudiantes está classificado. Calma, tem que jogar. Tem que jogar, mas é o favorito para se classificar. A boa notícia é que o Estudiantes não fez um grande jogo lá no Paraguai. Ganhou, mereceu ganhar, foi melhor, mas não foi um grande jogo. É mais time, na sua visão? Do que o Cerro é. É, né? Do que o Cerro é, mas não é do que Flamengo nem do que o Inter. Então é uma boa condição para passar a próxima fase e pegar possivelmente o Racing numa semifinal. Então é um caminho que está posto e um Flamengo que tem tudo para buscar essa conquista. Esse ano é curioso, né, Abel? Nós temos aí vários clubes brasileiros buscando um 4º título de Libertadores. Para sair na frente e falar assim, estou aqui, sou o brasileiro com mais títulos. Né? Então o Flamengo pode ser. Alguém será o recordista. Pode ser. São Paulo pode ser. Só o Grêmio está fora dessa, porque o Grêmio tem 3 também, mas... Então, o Santos também. Tem esse porém. E você pode ter lá na frente uma final entre 2 brasileiros para decidir isso. Quem é o maior brasileiro campeão dos campeões. Naquela tela eu estava pensando em 2 coisas. Primeiro, muito legal, porque essa tela, ao contrário de outras que a gente mostra, que às vezes você é obrigado pelas circunstâncias a comparar banana com laranja, campeonato diferente. Aí a gente está falando de 2 times que se enfrentaram um contra o outro 2 vezes. Então, um pouco contaminado, porque o Inter do segundo jogo não era o Interzão. Que vai a tela consolidada mesmo será a comparação do primeiro jogo da Libertadores com esse de hoje. E uma outra coisa que eu estava pensando, quando você falou da relação do Eugênio Leal com os números, se não seria Eugênio Leal o Oswald de Souza dos tempos modernos. Não. Olha! Uau! Oswald de Souza dos tempos modernos, não fica bom esse epíteto? Não. Ficou tímido. São coisas completamente diferentes. Ficou tímido. Hoje foi um cara que marcou, né, na imprensa esportiva. Para quem é mais antigo um pouco, né? Mas são coisas diferentes que a gente analisa. Eu procuro ver estatísticas do jogo, assim, que na época nem eram muito disponíveis, né? Na época que hoje... Até por isso ele se destacava, né? Para quem não lembra, no Fantástico, depois que a Zebrinha estava lá, a Zebrinha e o Léo Batista, jogou 1. Juventus 1, Corinthians 0. E deu eu, Zebra. Gol do Taliba. Aí, no fim, o Léo Batista falava, segundo o matemático Oswald de Souza, a projeção de ganhadores é de tantas pessoas. Esse era Oswald de Souza. O Eugênio. O Eugênio dos tempos antigos. O Eugênio Leal dos tempos. Por exemplo, o Eugênio vai dizer, olha, segundo as estatísticas, a probabilidade do Inter, que decide em casa passar para a próxima fase, é de tantos %. Tal. Também é interessante. Mas o jogo é decidido lá dentro, na bola. E o Flamengo é favorito. Não só pelo... Porque tem qualidade. Vantagem. Não só pela vantagem. Quando a Beta traz pra gente que Saul e Jorginho foram muito bem no último jogo, Saul entrando de titular. Sim. Assim, as peças que o Felipe Luiz tem para mexer nesse elenco, em nada faz a gente debater de que é um titular que sai pro reserva que entra e cai a qualidade do time. Léo Ortiz, Léo Pereira, muito bem estabelecidos nessa zaga. Mas você coloca o Danilo é muito experiente, tem uma ótima saída de jogo, pode te dar o lado de campo. Então, assim, é de fato muito impressionante, né? O que o Flamengo pode fazer com o elenco que tem, aliado ao bom trabalho, aliado aos resultados. Eu acho que o que a gente teve do melhor internacional era, de fato, quando a Aguirre e Bernabé estavam muito bem, apoiando, quando o Alan Patrick estava no seu melhor momento, quando o Wesley dava assistência, como deu para a vitória contra o Bahia, que garantiu ao Internacional essa vaga de Libertadores, com o gol do Borré. Então, o Internacional ele precisa de um número maior da individualidade
para que, de fato, ele tenha a possibilidade do resultado, né? O Flamengo, ele tá muito bem estabelecido coletivamente. Jorginho. Diga, professor. Jorginho, lindo. Saúl com a amostragem pequena, mas já promissora. As probabilidades, qual é a probabilidade matemática de 3 jogadores recém-chegados caírem como uma luva, como esses estão caindo no Flamengo? É também algo muito raro, né? Mas aí vai a qualidade das contratações, o poder de investimento. Não é só a para qualidade você O trabalho do entorno que recebe esses jogadores. Você, com esse poder de investimento e também o trabalho bom, profissional de observação, porque às vezes tem time que tem um dinheirão e gasta tudo errado. Gasta mal. Você já destacou várias vezes. Então, o Flamengo vai em jogadores que têm qualidade e que chegam já prontos para entrar em campo. Diferente de alguns times aí que contratam o jogador já faz 3 meses que foi apresentado e não é nem relacionado. Você sabe um diferencial. a que times eu me refiro. Tem um diferencial, Abel, porque a gente já viu muito time com dinheiro fazer contratações assim, às pencas, e não dá certo. Eu vou lembrar muito do Fluminense quando tinha aquele patrocínio grande, contratava mais para fazer mídia do que para montar time. São situações diferentes. Uma coisa, vou contratar o jogador que vai vender camisa, que vai dar espaço no noticiário. Aeroporto. O Cruzeiro é o exemplo mais recente. Essa é uma situação. Outra coisa é contratar a partir de um planejamento técnico-tático. Então, essas contratações que a gente está falando do Flamengo são contratações meticulosas. Eu vou trazer o Samuel Lino porque eu preciso de um jogador com essa característica X. Vou trazer o Jorginho porque eu quero um volante que faça isso, porque isso se encaixa na minha proposta de jogo. Vou trazer o Saúl porque ele me dá várias possibilidades dentro da minha ideia de jogo. Então, são contratações baseadas em planejamento técnico-tático. Não para, vou contratar porque o cara está disponível, vou pegar e botar aí. Vou botar um nome aqui porque a torcida dá uma resposta a qualquer torcida. Não é isso. Eu acho essa a grande virtude do Flamengo. Por isso a gente olha e percebe, o cara entrou, parece que já estava ali. Não, porque ele foi contratado de acordo com as características dele para se encaixar dentro de um time que joga dessa forma. Além de tudo isso que você colocou, o poder econômico faz com que ele contrate. Mas não é só isso, porque, repito, tem time que tem dinheiro e gasta mal o dinheiro. E tem time que não tem dinheiro, gasta mal o dinheiro que não tem. Mas ainda assim, tem time que não tem dinheiro, tem todas essas qualidades que você falou. Olha, eu quero um jogador tal, com tal característica, eu preciso assim, assim, assado. Mas ele só consegue contratar um cara que já está muito veterano, que está livre de contrato, que você não vai, que é barato, que é isso, que é aquilo, e esse cara não responde. Então, se for para contratar errado, não contrata. Não, fora os que contratam com determinada característica e mandam o técnico embora. Chega um outro técnico que quer uma característica totalmente diferente. Ainda assim é a exceção. Esses 3 jogadores chegarem da Europa e ter esse encaixe imediato, porque Felipe Anderson também estava jogando bem, também era titular, também estava. E no Palmeiras não foi assim. É a prova que nem sempre dá certo. Exatamente. Eu acho que é exceção. E a gente tem que esperar também, viu? Para ver se esses vão dar certo ou não. Por enquanto estão bem, mas se o Flamengo for eliminado hoje, já vai... fulano não... Se vem uma lesão, se vem... Então, eles estão muito no começo ainda. Espera acabar, certo, professor? O professor Celso agora há pouco trouxe o questionamento que eu achei interessante, perguntando ali para o Caco sobre as possibilidades de o Internacional, de repente, escalar o garoto, o Ricardo, né? Ricardo Matias, junto com o Borré, por exemplo, ou não, ou só o Caco disse que é difícil, né? Ainda tem a opção do Ener Valencia. Em cima de tudo isso, a gente vai colocar na nossa tela, então, as prováveis escalações, começando com o mandante, o Internacional de tanta gente, de Fernandão, de Dadá Maravilha, de Elias Figueroa e de tanta gente. Põe o prefixo. Lá, 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 Roger Machado no comando. O Internacional deve entrar em campo com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. O Internacional que já teve Falcão, Batista e companhia. Hoje com Alan Rodrigues, Thiago Maia, Alan Patrick, Tabata, Ricardo Matias e Wesley. É o provável Colorado de Rafael Sobis e de tanta gente. Agora tem também que dá esse. Lá, lá, Colorado lá, lá. de Gabiru.
Lá, 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 E lá vem o Flamengo. lá, 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 Flamengo de Cláudio Coutinho, de Carlos Alberto Torres, de Jorge Jesus e de tanta gente. Hoje com Felipe Luiz no comando. O provável Flamengo com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Com a opção também do Léo Ortiz. Tá na lista do homem. Flamengo que já teve Andrade, Adílio e Zico. Hoje com Jorginho, Saúl e Georgian de Arrascaeta. Na frente, Plata, Bruno Henrique ou Pedro Evair dos tempos modernos. E Samuel Lino é o provável Flamengo de tanta gente. Não falta plata pro Flamengo nem em campo, hein? Aí, agora você falou. Muita plata. Falamos Libertadores muito, é importante ter plata, né? Professor Celso, Mari e Eugênio de Internacional e Flamengo. E agora vamos falar. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E aí, para quem tava ansioso, roendo as unhas, louco para chegar esse dia, chegou. O dia da decisão das oitavas de final da Libertadores entre Internacional e Flamengo. Flamengo que já vem com uma vantagem de 1-0 lá do Rio de Janeiro e, ao que tudo indica, ao favoritismo, esses dois confrontos que teve com o Internacional, bateu no Internacional nos dois jogos. No segundo jogo em específico era para ter ganhado demais, mas o Flamengo ganhou com total autoridade, Pedro fazendo 2 gols ali no ataque. Esse segundo jogo ali no ataque na frente não se sabe se vai ser Bruno Henrique, se vai ser o Pedro, mas independente de qualquer um dos dois que forem jogar, o resultado não deve ser muito diferente, a não ser a classificação do Flamengo, que é amplamente favorito para ganhar esse jogo contra o Internacional, que vai jogar a vida contra o Flamengo, né? Então não pode bobear, não pode vacilar na frente da área, ser um jogo objetivo, como eu já tinha falado em outro vídeo. Eu acho que o Flamengo vai já ir para cima nos 15, 20 primeiros minutos para poder liquidar essa fatura, e é o que eu acho que tem que acontecer também. O Flamengo tem que ir para cima, ser incisivo, roubar a bola na entrada da área, já para criar uma situação de gol ali, não deixar o Inter jogar, pressionar o Inter para poder conseguir fazer o resultado logo no início do jogo, para já ficar tranquilo e assegurar a vaga para as quartas de final da Libertadores da América. E já ficar de olho no jogo do confronto dos adversários para ver quem é que vai pegar ali na frente nas quartas de final, beleza? Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.